A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo 23, diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Quando o apóstolo ele fala nesse versículo que o salário do pecado é a morte, a parte A desse versículo do capítulo 6 de Romanos, o versículo 23, ele está falando sobre algo sério que muitas vezes as pessoas não levam a sério. Já é um erro muito grave não se levar a palavra de Deus a sério. É grave, glória a Deus. A Bíblia diz que, aleluia, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Glória a Deus. Eu não estou falando aqui da estrutura frágil, de fraqueza humana. Estou falando de falta de temor, de atitudes que levam a pessoa receber consequências, ter consequências de juízo. Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o que significa a morte para cada um de vocês? O que significa a morte para mim? Glória a Deus. A Bíblia fala no livro de Gênesis, né? Glória a Deus, sobre a queda do homem. Quando Deus faz aquela advertência no mandamento dele, proibindo o homem comer o fruto, né? Que não, eu não vou me estender muito. E o homem desobedece e come. E Deus disse que morreria. Glória a Deus, se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem dando ouvido ao diabo, né? A antiga serpente, ele caiu num estado deplorável, um estado de maldição que se chama pecado. E quando a pessoa vive uma vida de pecado, glória a Deus, pecado, práticas contra os mandamentos de Deus, atitudes contra os ensinamentos de Deus, são atos que a Bíblia proíbe de que o homem cometa. Está lá nos mandamentos de Deus, nos ensinamentos, vai. Glória a Deus. Então, quando a Bíblia fala que o pecado, o salário do pecado é a morte, ele está se referindo a várias mortes. Está se referindo a várias mortes. Primeiro existe a morte física e existe a morte espiritual, que a pessoa morre eternamente. Física, porque todos nós haveremos de passar por dano da primeira morte, que é a morte física. E tem o dano da segunda morte, que é o lago de fogo, é o inferno, quando a pessoa morre sem aceitar Jesus. Isso não é religião, Jesus morreu na cruz e a pessoa tem que aceitá-lo para não perecer, Ninguém vá achando que, deixa isso para lá, isso é coisa, invenção da cabeça dos crentes. E acontece de fato, que se a pessoa morrer sem aceitar Jesus, segue-se o juízo. Entendeu? Se ele aceitou Jesus e se arrependeu, ele morrendo, ele vai com certeza ser ressuscitado para a vida. Está em 1 Coríntios 15, Tessalonicenses está lá, 4, glória a Deus. Então o que acontece? Quando ele fala morte, vamos falar de vários tipos de morte. Quando a pessoa tem um relacionamento e vive uma vida de pecado, entendeu? Não coloca no altar o seu relacionamento. Pode haver uma morte. Trair no cônjuge, é pecado trair o cônjuge, Um ou outro é pecado, traição. Quando não acontece isso, é atitude, mesmo que não seja traição, atitude de pecado que pode levar à morte do cônjuge, entendeu? São atitudes, além disso, quando não é traição, pode ser algum ciclo vicioso que o casal viva. No caso, bebidas alcoólicas, só tomar o tempo todo aquele veneno, ou usar uma droga, ou fraudar entre o casal, gera morte.
a morte do relacionamento e a morte também física de cada um se continuar na prática, certo? Então, são vários tipos de morte. A morte espiritual, aquela que o homem não tem mais desejo de orar, aquela que o homem não tem desejo de ler a Bíblia, isso também é uma morte. O homem está morto espiritualmente. Para todo mundo ele está bem. Oi, boa tarde, rapaz. Mas quando ele está morto, porque ele vive uma vida de pecado constante, não estou falando de fraqueza, estou falando de atitude voluntária de pecados. Então, quando a Bíblia, no capítulo 6 e versículo 23, o apóstolo fala, né, que o salário do pecado é a morte. Então, você pode praticar o erro que você quiser. Fique à vontade. Porém, você vai receber o pago de estar naquela vida de pecado, que é morrer. Morrer eternamente. Não é só morrer fisicamente, é morrer eternamente. Entendeu? Porque qualquer pessoa que tem a sua vida física ceifada, se ela está em Cristo, ela vive eternamente porque ela morreu a matéria, mas espiritualmente ela está salva porque ela aceitou Jesus e se firmou nele e guardou a lei de Deus, os seus mandamentos. Glória a Deus. Então, quando a pessoa vive uma vida de pecado, ele põe em risco tudo, a vida dos filhos, a vida dos pais, glória a Deus. Porque eu sei que a salvação é individual, cada um dá conta de si. Porém, a depender da minha responsabilidade dentro da minha família, eu posso levar a consequência dos meus erros para cada pessoa. Eu, você, entendeu? Então, o salário de andar errado é morrer. Então, não há vantagem nenhuma em você se divertir contra a palavra de Deus, transgredindo, gastando seu dinheiro naquilo que não é pão, com droga, festas de banqueteadas a bebidas de todo tipo, orgias, e depois morrer. Porque você já está morto espiritualmente, certo? Agora só aguarda o seu sepultamento. Quer dizer, a morte física para você ter o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Isso é muito sério. Então as pessoas ficam dizendo, não, eu creio, eu deixo para amanhã. O outro que não crê, né? O que não crê ainda é pior ainda. Porque o que disse eu creio, qualquer hora ele pode se arrepender, mas se apresse. E o que não crê, né? Usa sempre desculpa. Tem gente que usa até a Bíblia para combater a verdade. Tem gente que faz questão de usar a fraqueza de alguns pastores e irmãos para colocar na mídia para ele sentir bem. Isso não vai impedir você de ser julgado, de pagar pelos seus erros. Cada um dá conta de si. Porém, o salário do pecado é a morte. Aonde o Senhor ensinou a gente colocar na mídia a nudez de alguém, citando o nome da pessoa e o caso que aconteceu? A Bíblia diz bem claro, olha tu que está em pé, que não caia. Olha tu que está em pé, que não caia. Amém? Glória a Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Certo? Viver em pecado é ter o dano da segunda morte, que é o lago de fogo, mas o dom gratuito de Deus, né? O preço que Jesus pagou na cruz para salvar, não tem nada que pague, não tem dinheiro no mundo. Então vale a pena você renunciar. Vale a pena você deixar a vida do erro, se esforçar. Porque não vai ter desculpa diante de Deus dizer, eu não tive força, você se esforçar. Assim como você se esforça para pecar, assim como você se esforça para fazer aquilo que é errado, assim como você se esforça para fazer mal a alguém, você tem que se esforçar muito mais para não fazer o mal, negar a si mesmo, aceitar Jesus e permanecer. Amém? Glória a Deus. Quantos que estão no corpo vivendo uma vida incorreta, né? Fazendo acepção, né? Com mágoa no coração, com amargura, certo? Porque não se firma. Glória a Deus. Faça as coisas de forma direita. Está em um relacionamento? Procure buscar o casamento. Glória a Deus. Se está no casamento, procure permanecer nele. Glória a Deus. Amém.
Então a Bíblia manda a gente perdoar, a Bíblia manda a gente se arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós temos que nos arrepender constantemente, continuamente. Não que a gente tenha que viver uma vida de pecado, mas a partir do momento que a gente é nova criatura, mesmo que fale, pede perdão, mas não ir pecar de forma voluntária, certo? A festa da carne está vendo aí, o carnaval. Tem muita gente que deixa de seguir o evangelho para se entregar uma orgia daquela, um lugar, um antro de iniquidade, né? de injustiça, de pornografias, de tudo que tudo pode, usa tudo, faz tudo, e Deus vai estar presente? Não, Deus está longe disso. Então o salário de andar errado é morrer. E se morrer sem Jesus é lago de fogo. Você não fica, quando morre, não é que deixa de sentir dor, não. Continua com os mesmos sentimentos. Ninguém se engane. Quem morre fica com os mesmos sentimentos sobre a pessoa. Se não fosse assim, não teria o castigo do lago de fogo e não teria o céu. Isso significa que sentimentos são preservados. Senão a pessoa não fosse levada a sofrer, para que existiria o inferno? Para que existiria o juízo após a morte? Entendeu? Então é muito sério isso. Leve o evangelho a sério. Se você está vivendo uma vida incorreta, se arrependa. Se você está vivendo uma vida de julgamento, se arrependa. Se você está vivendo uma vida de caluniar pessoas, de traficar, de se corromper, de inverter a justiça, o juízo, se você é uma autoridade constituída e é corrupto, né? Todo pecado, a Bíblia diz que pecado, o salário de andar errado é morrer. E quando ele se refere a isso, ele refere-se à morte eterna. Ele refere-se à morte que é quando a pessoa já começa a morrer espiritualmente, começa a morrer fisicamente, e quando morre fisicamente, morre eternamente se não se arrepender. Então, o pecado mata, mas Jesus dá vida, e vida com abundância. Então, se firme na palavra de Deus e permaneça nele. E tenha certeza que todos que estiverem ligados a você, direto e indiretamente, você com sua vida com Jesus, orando, buscando, vão ficar de pé, ainda que estejam caídos. Mas cada um é preciso fazer a sua parte, aceitando Jesus e permanecendo nele. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e guarde. Pai, nos abençoa grandemente, que essa palavra venha fluir nos corações, que cada um venha tomar uma posição contigo, aceitando o teu Filho como Salvador e permanecendo. Liberta-o das algemas das trevas, das amarras do inimigo, para te servir em espírito e verdade. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus.